Boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença. E para mais uma sessão, que é intitulada Pessoa e Arquivo. Obrigado. Então, temos 3 oradores e vão falar na mesma ordem que surge no programa. E primeiro vai ser o Manuel Portela, sobre atos de escrita no livro do Desassossego. Manuel Portela está à frente do programa Estudos Avançados em Materialidades da Literatura na Universidade de Coimbra e há muitos anos interessa-se em assuntos que têm a ver com digitalização, materialidade da escrita, maneiras de manipular e assim fora. Tem publicado várias coisas neste sentido. E ultimamente o livro Scripting, Reading, Motions, the Book and the Computer as Self-Reflexive Machines, isto nos Estados Unidos, na MIT. Não está escrito aqui no vosso programa, mas o Manuel também tem uma outra vida como tradutor e traduziu Samuel Beckett, William Blake e Lawrence Stern. Ganhou um prémio de tradução para a sua tradução de The Life and Opinions of Tristram Shandy, de Lawrence Stern, um livro interessantíssimo. E um próximo projeto do Manuel vai ser uma edição hiper intertextual, a fazer o confronto entre a vida e opiniões de Tristram Shandy e o livro do Desassossego. Mas hoje ele ainda tem de fazer o projeto em curso, é sobre isso que ele vai falar, que é uma edição do livro do Desassossego, ou vários livros, em linha, e que ele transformou numa máquina literária. Manuel. Estou aqui, ok. Obrigado. Obrigado, Richard, pela apresentação. De facto, a vida é curta para fazer esse outro projeto que imaginaste, cruzar o livro do Desassossego com o Tristram Shandy. Eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui à Casa Fernando Pessoa, na pessoa da doutora Clara Riso, e queria agradecer também a presença de todos. Eu, de facto, quando fiz a proposta para esta apresentação em setembro, e isso corresponde ao resumo que vocês têm no programa, estava convencido que ia conseguir chegar aqui e anunciar a publicação do arquivo L2D, que é um projeto que me ocupa continuamente há 5 anos, mas cuja ideia remonta a 2009. Mas, de facto, o projeto tem-se transformado um pouco como o livro do Desassossego, em alguma coisa que se fragmenta e se torna impossível de acabar. O que eu vou tentar fazer é mostrar-vos não tanto as funcionalidades do arquivo, embora percebam por algumas das coisas que eu vou fazer quais são essas funcionalidades, mas pensar aquilo que eu consegui aprender sobre o ato de escrita em Fernando Pessoa, pelo convívio prolongado com os facsímiles dos autógrafos e também com as transcrições dos editores. Os vários editores, os editores principais do livro, vão estar representados neste arquivo através do seu trabalho. Na cópia de uma carta para Paris, dirigida a Mário de Sá Carneiro, datado de 14 de março de 1916, encontramos referências que nos permitem descrever a processualidade dos atos de escrita de Fernando Pessoa. Podemos distinguir 3 níveis nessa processualidade simbólica e material da escrita.
a representação, através de imagens evocativas poderosas, de uma determinada consciência do sujeito, acerca das suas emoções e sentimentos. No jardim que entrevejo, pelas janelas caladas do meu sequestro, atiraram com todos os balouços para cima dos ramos de onde pendem. Estão enrolados muito alto, e assim, nem a ideia de mim fugido pode, na minha imaginação, ter baloiços para esquecer a hora. Ainda a presentificação do momento da escrita como experiência textual da impossibilidade de interseção entre o sujeito da enunciação e o sujeito do enunciado. Isto é, da impossibilidade de coincidência entre ser eu e escrever eu. Em dias da alma como hoje, eu sinto bem, em toda a minha consciência do meu corpo, que sou a criança triste em quem a vida bateu. Puseram-me a um canto de onde se ouve brincar. Sinto nas mãos o brinquedo partido que me deram por uma ironia de lata. Hoje, dia 14 de março, às 9h10 da noite, a minha vida sabe a valer isto. E ainda a consciência daqueles dois processos como conteúdo do livro do desassossego. Pode ser que, se não deitar hoje esta carta no correio, amanhã, relendo-a, me demora a copiá-la à máquina para inserir frases e esgares dela no livro do desassossego. Mas isso nada roubará à sinceridade com que a escrevo, nem à dolorosa inevitabilidade com que a sinto. Com efeito, relendo-a, me demora a copiá-la à máquina para inserir frases e esgares dela no livro do desassossego, indica que a pessoa trabalhou com uma determinada concepção do livro do desassossego, na qual caberiam certas expressões, frases e parágrafos da carta. Mas caracteriza também a processualidade do ato de escrita. Escrever à mão, reler, copiar à máquina, são parte da morfologia material e técnica do modo de produção da escrita. Além disso, a coimplicação paralelística entre sentir e escrever, com que a escrevo, com que a sinto, sugere a ancoragem da significabilidade num processo de consciência que resulta do sistema de retroações entre escrita e emoção. O livro do desassossego poderia descrever-se como um livro da consciência da escrita, isto é, um livro que prescruta os processos cognitivos, perceptivos e verbais que permitem ao sujeito sentir-se e pensar-se através da escrita. Se admitirmos com António Damasio que a consciência autobiográfica é um processo emergente complexo que pressupõe os níveis da protoconsciência visceral, a que mantém a homeostase do organismo, e da consciência nuclear, a que mapeia as modificações do organismo na interação com os objetos, poderíamos descrever o livro do desassossego como uma fenomenologia particular dessa emergência da complexidade a que chamamos consciência. Em lugar de técnicas de imagiologia eletromagnética que permitam detectar os fluxos de oxigênio em certas áreas cerebrais, a observabilidade dos processos de produção de consciência é garantida pela própria escrita, como sistema cognitivo expandido que externaliza nas marcas sobre o papel o sentir-se a sentir-se e o pensar-se a pensar-se. A repetição da pronominalização reflexa seria uma encarnação linguística do processo neurológico e o ato de escrita um intensificador da própria linguagem, como fenómeno da consciência. A retroação que fecha o circuito neurológico e torna possível a consciência, e, portanto, a consciência da consciência, surge mediada e amplificada pelo processo de inscrição autográfico e pelo sistema de enunciação que institui a subjetividade. O efeito de consciência, isto é, o efeito através do qual a consciência emerge enquanto consciência de si própria, toma a forma de biograficalidade, quer dizer, de vida de um eu
que se torna eu escrevendo-se, e da qual a escrita é ao mesmo tempo sinal e signo. Escrever o ato de escrita é por isso uma das formas de mostrar a natureza emergente dos processos de consciência e a sua vinculação à percepção singular do sujeito que esses processos instituem. Não sei que efeito subtil da luz, ou ruído vago, ou memória de perfume ou música, tangida por não sei que influência externa, me trouxe de repente, em pleno ir pela rua, estas divagações que registro sem pressa, ao sentar-me no café distraidamente. Não sei onde ia conduzir os pensamentos, quando ou onde preferiria conduzi-los. O dia é de um leve nevoeiro úmido e quente, triste sem ameaças, monótono sem razão. Dói-me qualquer sentimento que desconheço, falta-me qualquer argumento, não sei sobre quê. Não tenho vontade nos nervos. Estou triste abaixo da consciência. E escrevo estas linhas realmente mal notadas, não para dizer isto, nem para dizer qualquer coisa, mas para dar um trabalho à minha desatenção. Vou enchendo, lentamente, a traços moles de lápis rombo, que não tenho sentimentalidade para aparar, o papel branco de embrulho de sanduíche que me ofereceram no café, porque eu não precisava de melhor e qualquer servia, desde que fosse branco. E dou-me por satisfeito, reclino-me. A tarde cai monótona e sem chuva, num tom de luz desalentado e incerto. E deixo de escrever porque deixo de escrever. Quando consideramos os testemunhos como atos de escrita, isto é, como ações que criam aquilo que escrevem, surgem duas hipóteses para caracterizar o livro do Desassossego. Por um lado, os testemunhos são sinais de um ato de escrita particular, isto é, sinais de uma duração biológica do ato de escrita, que permite ao sujeito concentrar a sua atenção durante um certo período de tempo e mover a mão com a caneta ou com o lápis sobre o papel ou sobre o teclado da máquina de escrever. Os testemunhos são registros gráficos de um corpo que escreve. Por outro lado, os testemunhos são signos de atos de escrita, isto é, representações de sensações e percepções coincidentes com o momento da escrita e que, por isso, realçam esse momento. Nesta medida, os textos do livro seriam signos do acesso intensificado do sujeito à sua própria consciência de sujeito. A presença física do ato de escrita, através da inscrição e da consciência da inscrição, torna-se determinante na instituição da lógica fragmentária da obra. De cada vez que começa a escrever, isto é, de cada vez que um sujeito ou uma voz se instanciam através da escrita, é o próprio ato de escrita enquanto sinal e enquanto signo que se inscreve sobre o papel. A presentificação de um momento de sensação e percepção que é coextensivo com o momento da escrita, isto é, um desdobramento que transforma a consciência no próprio conteúdo da escrita, determinam a materialidade linguística e documental do texto. Um conjunto limitado de parágrafos que pode ser fisicamente produzido de forma contínua, segundo os ritmos circadianos de um corpo que escreve e que ocupa, geralmente, uma parte de uma folha, ou uma ou duas folhas, ou uma sequência limitada de pequenas folhas, e cuja extensão corresponde, na maioria dos casos, a um único ato de escrita, ainda que sujeito a maiores ou menores revisões posteriores.
Nos primeiros dias do outono, subitamente entrado, quando o escurecer toma uma evidência de qualquer coisa prematura e parece que tardamos muito no que fazemos de dia, gozo, mesmo entre o trabalho cotidiano, esta antecipação de não trabalhar que a própria sombra traz consigo. Por isso que é noite, e a noite é sono, lares, livramento. Quando as luzes se acendem no escritório amplo, que deixa de ser escuro, e fazemos serão sem que cessássemos de continuar trabalhando de dia, sinto um conforto absurdo, como uma lembrança de outrem, e estou sossegado com o que escrevo, como se estivesse lendo até sentir que irei dormir. E tão suave é a sensação que me alheia do débito e do crédito que, se acaso uma pergunta me é feita, respondo suavemente, como se tivesse o meu ser oco, como se não fosse mais que a máquina de escrever que trago comigo, portátil de mim mesmo, aberto. Não me choca a interrupção dos meus sonhos. De tão suaves que são, continuo sonhando-os por trás de falar, escrever, responder, conversar até. E através de tudo, tudo o chá perdido, finda, e o escritório vai fechar. Ergo do livro que cerro lentamente, olhos cansados, do choro que não tiveram. E numa mistura de sensações, sofro que ao fechar o escritório se me feche o sonho também. Que no gesto da mão com que cerro o livro, encubra o passado irreparável. Que vá para a cama da vida sem sono, sem companhia nem sossego, no fluxo e refluxo da minha consciência misturada, como duas marés na noite negra, no fim dos destinos da saudade e da desolação. A natureza semi-estruturada e fragmentária do livro do desassossego decorreria da presença material e biológica do ato de escrita como uma ação do organismo com uma certa duração e etiologia, isto é, dependente da fisicalidade de um conjunto de possibilidades materiais. De cada vez que o sujeito se dispõe a escrever, a sensação e a percepção dos objetos da escrita misturam-se com a sensação e a percepção do próprio ato de escrever, fazendo de cada fragmento de escrita um registro do próprio ato de escrita. A fragmentação do livro resultaria deste processo recorrente e sempre recomeçado de presentificar a escrita, trazendo para dentro do texto a biograficalidade que torna possível ao sujeito escrever e escrever-se. Escrever o sujeito, escrever o mundo, escrever a escrita. A consciência de estar a escrever torna-se num conteúdo determinante do livro, mesmo quando essa reflexividade está diluída ou dispersa noutros objetos ou pensamentos. O próprio escrever perdeu a doçura para mim. Banalizou-se tanto, não só o ato de dar expressão a emoções, como o de requintar frases, que escrevo como quem come ou bebe, com mais ou menos atenção, mas meio aliado e desinteressado, meio atento e sem entusiasmo nem fulgor. A ação de escrever é uma ação corporal cujo ritmo circadiano o livro permite observar, já que os atos de escrita resistem à incorporação numa macroestrutura textual ou narrativa que apagasse completamente a sua evidência enquanto registro do ato de escrever. É como se, de cada vez que escreve, pessoa se visse dominado pela consciência de estar a escrever e pelas condições físicas que permitem que um ato de escrita tenha apenas uma certa duração, determinada pelos limites de atenção e de esforço do corpo que escreve. Cada texto é uma reiteração e um recomeço do processo, resultando em dispersão e proliferação, quando observado no seu resultado documental, semântico e narrativo. O fragmento seria a evidência gráfica da escrita como ação biográfica, quer dizer, da possibilidade de a vida se escrever através de um organismo consciente. Escrever alargaria a homeostase do organismo ao sistema formado pelo corpo, pelo seu corpo e pelas inscrições produzidas pelo seu corpo, como se a sensação de si proviesse do instrumento de escrita.
Escrevo com uma estranha mágoa. Servo de uma sufocação intelectual que me vem da perfeição da tarde. Este céu de azul precioso, desmaiando para tons de cor-de-rosa, pálido. Este céu de azul precioso, desmaiando para tons de cor-de-rosa pálido, sob uma brisa igual e branda, dá-me a consciência de mim uma vontade de eu gritar. Estou escrevendo, afinal, por fuga e refúgio. Evito as ideias, esqueço as expressões exatas, e elas abrilham-se-me no ato físico de escrever, como se a mesma pena as produzisse. A descrição referencial do mundo exterior é dada através da sensação, da sua percepção, aproximando-a da sensação da subjetividade. Um, mundo, e outra, sensação do mundo, sempre coados pelo filtro da consciência. A exatidão das expressões parece produzida pela pura exterioridade do ato de escrita, mostrando o ato de escrever como um elemento do sistema cognitivo expandido que suplementa os processos de retroação a partir dos quais emerge a consciência senciente. É esta presença poderosa do ato físico de escrever e das imagens milimétricas produzidas de fora para dentro que permitem perceber o ato de escrita como um modelo dos processos de consciência. Na medida em que cada momento de escrita é a iteração deste processo, isto é, de um ato físico de escrita que se registra a si próprio no acontecer autográfico da sua enunciação, o livro do Desassossego seria uma coleção de atos de escrita definíveis pela sua ação, enquanto escrita em si mesmada no seu próprio presente. Por isso, a presentificação da sensação que acompanha o ato de escrita se torna tão frequente. A coincidência da sensação com a consciência da sensação e de ambas com a ação de escrever encenam o próprio ato de escrita como emulação da consciência, tornando observável e sentível, através da escrita, a retroação que me permite ver, sentir, pensar e escrever em segundo grau. Isto é, ver-me a ver-me, sentir-me a sentir-me, pensar-me a pensar-me, escrever-me a escrever-me. Na tarde em que escrevo, o dia de chuva parou. Uma alegria do ar é fresca demais contra a pele. O dia vai acabando, não em cinzento, mas em azul pálido. Um azul vago reflete-se mesmo nas pedras das ruas. Dói viver, mas é de longe. Sentir não importa. Acende-se uma ou outra montra. Em uma outra janela alta, há gente que vê acabarem o trabalho. O mendigo que roça por mim pasmaria se me conhecesse. Obrigado. Muito obrigado, Manuel. E a seguir, Rita Catania Marrone vai falar sobre os livros ocultos da Biblioteca Particular de Fernando Pessoa. Rita estudou em Itália, ela vem de Itália, mas agora está na Universidade de Coimbra a estudar no programa de materialidades de escrita e fez uma dissertação em Itália sobre, está no programa, o título em italiano seria Caminhos ou Trilhos de gnose na obra de Fernando Pessoa. E então ela anda a estudar o esoterismo em Fernando Pessoa e hoje vai falar, como eu disse, dessa questão, desse aspecto nos livros da biblioteca. Rita.
Boa tarde a todos. Então, antes de tudo, tem também um subtítulo que não está no programa, que é Léon de Ponsan e a teoria do governo oculto do mundo. Eu, antes de tudo, quero agradecer a organização do Congresso e a Casa Fernando Pessoa, na pessoa da diretora Clara Riso, por dar-me a possibilidade de estar aqui hoje e, como vocês podem imaginar, é por mim uma grande honra. Então, o trabalho que vou apresentar hoje é o fruto da investigação que estou a desenvolver no âmbito do doutoramento em materialidades da literatura da Universidade de Coimbra e que tem como eixos a Biblioteca de Fernando Pessoa e o paradigma do esoterismo ocidental. O objetivo da minha pesquisa é perceber de que maneira as leituras de Pessoa no campo do esoterismo ocidental informaram a sua obra, não apenas no que diz respeito aos escritos que já foram reconhecidos como esotéricos, mas também na produção mais estritamente literária, se uma distinção deste tipo ainda faz sentido. Dos livros que estou à guarda da Casa Fernando Pessoa, o núcleo interessante é com certeza o relacionado com a maçonaria, e que ocupa uma ampla percentagem deste estante ideal que leva ao letreiro do esoterismo. Já noutra sede tive a oportunidade de apresentar os resultados aos quais a análise deste conjunto de livros pode levar em relação à célebre polêmica de 1935 sobre a defesa por parte da Pessoa da maçonaria e, portanto, não me vou debruçar hoje neste aspecto. Vou começar por uma obra que estava na posse de Pessoa, bastante controversa e cuja presença na sua biblioteca já deve ter criado um certo embaraço e também certa série de questões entre os pessoanos. E estou a falar do texto do antissemita defensor da teoria da conspiração Léon de Ponsan, Les Forces Secrètes de la Révolution, publicado em 1928, do qual Pessoa tinha edição ampliada e corrigida em 1929. É um dos livros com mais marcas e notas de leitura dos que fazem referência à maçonaria. Léon de Ponsan foi um historiador francês que desenvolveu uma interpretação da Revolução Francesa de marca cristã e conspiracionista, afirmando que a Revolução de 1789 tinha sido provocada pela ação oculta da maçonaria, que mirava a dissolução da tradição europeia cristã através da infiltração de elementos alheios. Esses elementos, como vocês podem imaginar, não eram senão elementos judeus. Enquanto a maçonaria seria composta, conforme de Ponsan, de uma percentagem equivalente a 90% dos seus membros. A luta contra a maçonaria e o judaísmo era, na opinião do historiador francês, necessária para o mantenimento da ordem europeia e da civilização ocidental. Les Forces Secrètes de la Révolution foi um dos livros que mais chamou a minha atenção, não tanto por causa do seu aspecto político e historicamente contingente, mas sim porque a teoria da conspiração e da existência de uma história oculta que está detrás do pensamento de Ponsan foi distinguida e com razão por Léon Surette no seu livro The Birth of Modernism como uma das características fundamentais do movimento ocultista do século XIX e XX. A teoria da conspiração conseguiu, de facto, propagar-se com rapidez porque encontrou um terreno fértil numa tradição filosófica que estava a ter naquela época muito sucesso e que remonta, por exemplo, à Ciência Nova de Jean-Baptiste Vico e tem entre os seus sequazes filósofos do calibre de Oswald Spengler, Henry Adams, Leo Frobenius e Benedetto Croce. Trata-se daquilo que habitualmente chamamos meta-história, enquanto é parte daquela filosofia da história que reconhece a existência de uma esfera que, mesmo não sendo totalmente extrínseca e separada da própria história, permanece constante e não é sujeita ao fluxo dos eventos históricos, mesmo influindo sobre eles. Esta esfera fixa e imutável pode ser identificada, na minha opinião, como conceito de tradição ou concordância que faz parte do paradigma hermenêutico de Antoine Febvre como um aspecto secundário do esoterismo ocidental, mas principal no desenvolvimento do ocultismo moderno. Existiria uma espécie de história paralela, invisível à maioria das pessoas, que informa e determina os acontecimentos históricos visíveis e que é apanágio de um estrito círculo de indivíduos. A ideia de uma história oculta está fundada na suposição que uma elite subterrânea e escondida se teria mantido viva e ativa através das épocas, transmitindo uma tradição segreda, recorrendo a uma linguagem críptica e a textos de caráter simbólico, decifráveis só para quem possui a chave de dito conhecimento, ligando-se assim a mais um aspecto fundamental do ocultismo moderno, ou seja, a transmissão da sabedoria através da iniciação. É exatamente um conhecimento deste tipo que faz referência a Fernando Pessoa, quando afirma a existência de uma linha direta de descendência entre a heresia da gnose e a maçonaria. Esta heresia não desapareceu nunca. Opressa, esmagada exteriormente, essa seita de ocultistas tornou-se secreta. Desapareceu da evidência histórica, mas não da vida.
não é impossível encontrar aqui e ali evidências da sua permanência secreta. A natureza oculta dos ensinamentos escondidos na doutrina gnóstica é justificada, por um lado, pela necessidade de proteger-se da tentativa da religião oficial de suprimi-la, por outro, pela convicção de que apenas os iniciados possam compreender de verdade o conteúdo da sabedoria em questão. É justamente através da transmissão do conhecimento verdadeiro que a gnose afirma a pessoa, através das épocas, para surgir à plena superfície na maçonaria, que existe uma história paralela, digamos subterrânea, que sobrevive a despeito das tentativas de apagá-la e torná-la ilegal. O que aqui importa pôr em evidência é exatamente isto, como as ordens iniciáticas seriam protagonistas invisíveis da história do mundo, ideia que subjaz quer o pensamento de Fernando Pessoa, quer a teoria conspiracionista antimaçônica de Ponsan e de muitos outros intelectuais da época em questão. Pareceria absurdo, continua Pessoa, citar esta subcorrente cristista se a importância dela na história não fosse, apesar de ser oculta, enorme. Ela agiu fortemente na Renascença e na Reforma. A sua ingerência na Revolução Francesa é assinalada. A natureza do assunto preclui, claro é, que seja feito um estudo certo dele. Mas o que sai pelos interstícios da história não deixa dúvidas a este respeito. Le force secrètes de la Révolution, justamente. A teoria que está detrás deste trecho não é apenas uma tradição esotérica, mas também a de Ponsan, segundo a qual a maçonaria estaria na base da Revolução Francesa, agindo nos interstícios da história. A hipótese da existência de tal sociedade oculta permitiu um instauração de teorias de caráter conspiracionista, onde às vezes uma, às vezes outra categoria social era tomada como bode expiatório. Longe de serem opiniões minoritárias, infelizmente faziam parte do imaginário coletivo da época. O próprio Pessoa não está isento destas influências. Estou a referir-me em particular, como já alguns de vocês devem ter percebido, ao conjunto de textos que leva o título de Os 300 e que já foram publicados várias vezes, mas eu acho quase sempre sem uma devida contextualização. Apesar de não podermos afirmar com certeza que este conjunto provenha diretamente da leitura da obra de Ponsan, as semelhanças são evidentes e inegáveis. Um dos textos de Pessoa sobre os 300 é o que aqui segue. Interessa-me pôr em evidência as primeiras e as últimas linhas deste texto. A primeira parte parecendo quase uma tradução de um trecho de Ponsan que Pessoa sublinha. Aqui vai. Walter Rathenau, que foi um dos elementos visivelmente dirigentes da Europa e, portanto, do mundo, disse um dia estas palavras: Europa é governada por 300 homens, etc. E este é o trecho que a Pessoa sublinha. Peço desculpa pela minha pronúncia francesa, que é péssima, muito pior da pronúncia portuguesa. Walter Rathenau, dans un moment d'expansion, dit un jour, 3 ans ont, qui tous se connaissent, dirigent la destinée économique du continent, etc. O segundo parágrafo do texto de Pessoa, que não vou ler para não perder muito tempo, explica por que de Ponsan comenta a citação de Rathenau com as palavras dans un moment d'expansion. Rathenau, que foi morto em 1922 por um grupo antissemita, na opinião de Ponsan e de Pessoa, pertencia ao grupo dos 300, cometendo assim o imperdoável erro de revelar a sua implicação, que deveria ter ficado oculta. Como estou a reparar, o fragmento é uma análise inacabado. Termina assim: desde o ano de 1717, a civilização da Europa, o que quer dizer a civilização inteira, caiu sob o domínio de uma ação secreta especial. Nesse ano se formou, ninguém sabe. Ou melhor, alguém sabe, de Ponsan sabia. O que é que se formou em 1717, Pessoa marca como um X ao lado, na margem da página, date de Constitution d'Anderson, sur lesquelles sont basées toutes les constitutions maçonniques atuelles, a formação da grande loja da Inglaterra, justamente. A crítica ao materialismo e ao universalismo do povo judeu, a massificação e degradação do espírito tradicional causado pela democracia moderna, a ação dos princípios anti-aristocráticos e a origem judaica da maçonaria são aspectos comuns quer aos textos sobre os 300, quer ao livro de Ponsan que a Pessoa possuía. Dito isto, podemos avançar 2 hipóteses. Se a datação dos fragmentos pessoanos acerca do governo dos 300 remontasse a 1923-1925, tal como sugerido por Barreto e Pizarro, isto quereria dizer, primeiro, que Pessoa e de Ponsan tinham fontes em comum, o que não seria assim tão difícil, já que a literatura contra a maçonaria teve o seu começo em 1797, com a publicação das Memoirs do padre jesuíta Barruel, e voltou a estar tristemente na moda, como o falso histórico dos protocolos de Sion, em 1903.
que Pessoa, aliás, queria traduzir e publicar na editora Olístipo já entre 1921 e 1923, como comprovado pelos projetos editoriais que remontam àquela altura, que foram recentemente publicados por Pedro Sepúlveda e Jorge Uribe. Contudo, sim, e segundo, que essas ideias faziam parte da bagagem cultural daquela época, encontrando-se declinadas em vários contextos, social, político, literário. Contudo, se as especulações de Pessoa sobre os 300 viessem da leitura deste livro, seria impossível que esses textos remontassem a 1923-1925, tendo em conta que a obra de Poncin é de 1929. Sempre que se analisa o trecho em que Pessoa cita Ratonneau, faz-se referência à única obra de Ratonneau que Pessoa possuía, ou seja, The New Society, de 1921, mas que, contudo, tem pouquíssimos sublinhados e que não tem diretamente a ver com o tema do governo oculto do mundo. Mas nunca se chegou, que eu saiba, a relacionar os textos dos 300 com o livro de Poncin. Além disso, é evidente que os assuntos tratados nestes fragmentos são os mesmos do prefácio obra de Kamenetsky, que é de 1932. O interesse de Pessoa pela literatura antimaçônica deve ter se desenvolvido principalmente a partir do fim da década de 20 e início da década de 30, se considerarmos que na sua biblioteca um núcleo importante dos livros relacionados com maçonaria foram publicados entre 1928 e 1935, dando-se a existência de poucos livros anteriores a 1925. Só mais um livro, além do de Poncin, trata diretamente da relação da maçonaria com o movimento anticristão, e é Freemasonry and the Anti-Christian Movement, de Edward Cahill, de 1930. Trata-se de uma obra fortemente antimaçônica que quer demonstrar como a franco-maçonaria é inconciliável com o interesse do Estado e os princípios da Igreja Católica. A obra de Cahill, na posse de Pessoa, está bastante trabalhada, apresentando não apenas sublinhados e marcas na margem da página, mas também notas de leitura nas páginas brancas. O capítulo 4 e o capítulo 5, de fato, são um estudo da relação que intercorreria entre a maçonaria e o judaísmo e dos documentos que levaram à formulação da teoria conspiracionista maçônico-judaica, Memoir de Baruel e os protocolos, justamente. Tendo, contudo, em conta que sobre este assunto Cahill é muito mais cauteloso e muito menos categórico do que de Poncin. O discurso acerca da origem judaica da maçonaria está presente nas páginas do livro de Cahill, assim como a suposição da existência de um exíguo número de indivíduos imensamente poderosos e cujo verdadeiro rosto estaria escondido atrás de falsos nomes. Qual seria a medida a ser tomada para contrastar esta mão cheia de homens que governam ocultamente o mundo? De Poncin não tem dúvida. Contre la franc-maçonnerie, c'est très simple. Il suffit d'interdire toute société secrète non autorisée par l'État. A interdição de todas as sociedades secretas pelo Estado foi solução tomada, como sabemos, por Portugal, em 1935, nisso precedido pela Itália, Hungria, Romênia e Rússia. Contudo, também sabemos que Fernando Pessoa reagiu contra o decreto de lei de José Cabral. Seria de fato um erro identificar as teorias de Pessoa com as de Poncin e de Cahill, exatamente como seria um erro julgar que as ideias do poeta, no que diz respeito à maçonaria e ao judaísmo, são exatamente as expostas nos escritos que levam o título de 300. Isso só testemunha, acho eu, a curiosidade de Pessoa pelo tema e, sobretudo, o fato de ser uma questão muito discutida, em voga naquela época. Pessoa, enquanto intelectual atento e crítico lúcido dos sintomas do seu tempo, não podia deixar de interessar-se do assunto. Mas eu julgo que o seu interesse, no que diz respeito ao governo oculto do mundo, não vai na direção da história contingente, mas sim do esoterismo e da criação poética. Quero, portanto, fechar a minha comunicação falando do papel do poeta nos bastidores da história. Ainda num dos trechos que fazem parte dos 300, Pessoa afirma que a ação dos 300 começou por causa de uma cisão dentro da sociedade rosicruciana, em fins do século XVI e princípios do século XVII. Os segredos dos Rosacruz foram revelados, e a partir desta corrupção da sabedoria originária, formou-se uma espécie de sombra, negra e informe da fraternidade. E a gente que formava essa sombra começou a corromper a doutrina secreta e os usos e restrições dela, formando as bases da maçonaria. Por mais que invisível, este acontecimento foi dos mais graves que se tem dado dentro da civilização europeia. Temos nestes trechos todos os conceitos do que eu falei ao longo da minha comunicação. O texto de Pessoa continua assim. Longe disto tudo, os mestres da doutrina secreta guardam as chaves dos segredos íntimos do mundo. E o que os seus sombras temem é aquilo que na ação dos mestres ele não pode nunca atingir, o comando da formação dos gênios. A ação íntima e intensa que incidiu sobre Shakespeare, sobre Goethe, incidirá sobre quem se possa alçar por nascimento em fluxo dos astros, à altura onde a grande luz o atinja,
porque os 300 temem, acima de tudo, o gênio. Os 300 aparecem aqui contrapostos aos grandes mestres da doutrina secreta, como suas sombras, como se houvesse dois lados deste comando supremo desconhecido da história, um polo positivo e um polo negativo. Ideia que nunca aparece em De Ponsard e Cahill, mas que lhe vem da literatura teosófica e rosicruciana. O domínio dos mestres da doutrina secreta não parece ser de natureza meramente terrena, porque age a um nível exterior ao fluxo do devir. Influi sobre os nascituros no mundo prenatal, imprimindo o caráter do gênio. Something in me was born before the stars, afirma Pessoa num celebre poema. É interessante que Pessoa cite justamente Goethe e Shakespeare para pôr em evidência que seria mesmo o poeta a obter o papel gravoso de contrastar a ação nefasta dos 300. Num texto sobre Goethe, Pessoa dirá que o gênio é uma alquimia, mettendo em evidência a relação entre a criação literária e o processo de transmutação alquímica. No outro fragmento sobre a iniciação, o poeta afirma que se pode ser iniciado de nascença ou iniciado. O gênio de verdade, que é uma tradição orgânica transcendente. O passo do Evangelho sobre os que são eunucos iniciados desde o ventre materno confirma que pode haver iniciação do destino, que se pode nascer iniciado e cumprir inconsciente ou quase um destino oculto. O gênio, o certo gênio, o poeta, como iniciação, Shakespeare. Num texto chamado Bandar, a Pessoa faz uma distinção entre os vários tipos de iniciação. Exotérica, a maçonaria, descrita como o mais exterior e nulo dos sistemas iniciáticos, e esotérica, como a dos Rosacruz, e divina. Há, por fim, a iniciação divina. Iniciado divina, por exemplo, em Shakespeare. A este tipo de iniciação vulgarmente se chama gênio. No conto conhecido como o título A Hora do Diabo, o diabo inicia o nascituro nos segredos do mundo, quando ainda está na barriga da mãe. O filho nascerá poeta. O poeta é a voz, consciente ou inconsciente, não tem muita importância, de entidades maiores do que ele, um médium de forças que desconhece. No poema A Múmia, que Ivete Centeno já descreveu como um percurso espiritual iniciático, em que o poeta desce progressivamente dentro de si mesmo, o autor alcança a consciência de ser mais do que ele próprio, existindo alguém ou algo a guiar os seus passos. De quem é o olhar que espreita por meus olhos quando penso que vejo? Quem continua vendo enquanto estou pensando? Por falar nisso, é quase óbvia a referência a mais duas célebres ocasiões em que o poeta cita a ação dos mestres sobre o seu destino. As últimas linhas da carta que fecha a primeira fase da relação entre Pessoa e Ofélia, em que Pessoa afirma que seu destino pertence a outra lei, de cuja existência Ofelinha nem sabe e está subordinado cada vez mais à obediência a mestres que não permitem nem perdoam, e o hipercitado rascunho da Carta Atiânica de 1916, onde, ao parecer da Faculdade Mediúnicas, o poeta revela que já sabe que é um mestre desconhecido que o vai iniciando as ciências ocultas. Noutro poema, que leva a data de 9 de maio de 1934, portanto reparem, bem 18 anos depois da Carta Atiânica, que se intitula justamente Superiores Incógnitos, é contida a mesma ideia. Nunca os vi, nem lhes falei, e eles me têm guiado, segundo a forma lei, do que, ainda que conhecido, tem que ficar ignorado. Intitulando o poema Superiores Incógnitos, expressão que a pessoa utiliza em várias outras ocasiões, o autor está a fazer referência aos Unknown Superiors, dos altos degraus da maçonaria de estrita observância, um rito da franco-maçonaria que previa uma iniciação por níveis. Os superiores incógnitos da maçonaria estavam inspirados, por sua vez, na ideia rosicruciana de uma fraternidade oculta, que influenciou o imaginário coletivo e a literatura a partir do fim do século XVIII. O romance Vril, The Power of the Coming Race, de Bauer Lytton, assim como os contos e os romances de Gustav Meyrink, estão embebidos deste tipo de ocultismo. Não esqueçamos, por fim, que Yeats escreveu A Vision depois de um trabalho de 7 anos como escrita automática, tomando nota das conversas com a sua esposa, que era médium, quando ela se encontrava num estado de transe. Como afirma Surette, no estudo aqui já citado, The Birth of Modernism, temos de reparar que um certo tipo de ideias era bem comum naquela altura entre os círculos de intelectuais, filósofos, homens de letras, psicólogos, etc., formando uma parte fundamental da Weltanschauung que está por detrás do nascimento do modernismo. Não temos, portanto, de ficar surpreendidos de encontrar aqui e ali traços destas crenças, nem sequer na obra de Fernando Pessoa. Obrigada. Muito obrigado, Rita. Agora é a vez do Pedro Sepúlveda. Pedro é o coordenador executivo do projeto de investigação Estranhar Pessoa,
que faz colóquios e há uma revista também online desse projeto. E agora, hoje vai falar de bom, primeiro quero dizer também que o Pedro tem sido debruçado muito sobre o livro em Fernando Pessoa, um pouco a contrariar essa ideia que tudo é só fragmentos. Ok, de facto há muita obra fragmentária, mas ele tem realçado na sua tese de doutoramento e noutras publicações que a pessoa tencionava criar unidades, conjuntos, livros. Também ele é um tradutor, mas de autores de língua alemã. E hoje, então, vai falar sobre um projeto em curso de pôr online as listas e muitos projetos de pessoa, projetos editoriais. Pedro. Muito boa tarde a todos. Eu pedia que a imagem do computador fosse projetada. Agradeço a presença de todos e muito em especial à Casa Pessoa por esta iniciativa e pelo prazer de ser não só conferencista, como também membro da comissão organizadora do evento. E partilho com o professor Manuel Portela alguma mágoa, porque a minha primeira ideia era poder apresentar o site que estou a preparar em equipa, podendo já disponibilizá-lo online para o uso de todos. Tal ainda não é possível, ainda há várias arestas a limar, portanto partilho com ele essa mágoa e também a ideia de que tanto o arquivo L2D como este projeto de edição digital são duas das primeiras iniciativas de edição digital da obra de Fernando Pessoa. Existem outros sites, naturalmente, sobre a obra de Fernando Pessoa que mostram imagens do espólio, se constituem enquanto arquivos de edições, mas penso que nos dois casos se trata de apresentar uma edição em formato digital da obra de Fernando Pessoa. Esta apresentação não vai ser uma reflexão teórica sobre Pessoa, vai ser de cariz mais prático, apresentando este site de edição digital da obra, sendo que, naturalmente, a ele estão subjacentes reflexões de índole teórica que gostaria de colocar à discussão. Este site está a ser desenvolvido no âmbito de uma colaboração entre o projeto Estranhar Pessoa, sediado no IELT da Universidade Nova de Lisboa, também em colaboração com a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e com um centro especializado neste tipo de edições e nas questões das humanidades digitais, que é o CCEH da Universidade de Colónia, com quem temos vindo a colaborar. O portal é este, portanto irá estar disponível no endereço pessoadigital.pt, ainda não está disponível, portanto é necessário uma palavra passe para aceder ao site, e o aviso beta mantém-se no sentido de dizer que o site não está finalizado, dadas as arestas que é preciso ainda limar. E trata-se de um portal que se apresenta então enquanto edição digital da obra, numa primeira fase que esperamos vir a desenvolver. O mesmo inclui uma edição das listas de projetos editoriais de Fernando Pessoa, elaboradas no período compreendido entre 1913 e 1935, assim como o corpus da poesia publicada em vida pelo poeta em jornais e revistas entre 1914 e 1935, poesia publicada em nome de Alberto Queiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Fernando Pessoa. Pretende-se ir ampliando progressivamente este corpus, partindo de uma ideia que desde logo é indicada no título do projeto, a ideia de que é uma edição digital de Fernando Pessoa naturalmente, mas centrada nos projetos e nas publicações, portanto no contraste entre a potencialidade dos projetos e as publicações efetivamente realizadas por Pessoa ao longo da sua vida, e é neste sentido que iremos ampliando este corpus. Falando um pouco inicialmente das listas de projetos, recentemente editei com Jorge Uribe o livro O Planeamento Editorial de Fernando Pessoa, com colaboração de Pablo Javier Pérez López,
em que reunimos 90 listas de projetos respeitantes a projetos relacionados com a obra heterónima e com o livro do Desassossego, enquanto que o portal irá reunir cerca de 400 documentos. Portanto, o livro reúne uma antologia e o portal tem uma abrangência maior. De que é que se trata exatamente? Portanto, as listas de projetos distinguem-se de planos de estruturação de uma só obra. São listas em que a pessoa desenvolvia vários projetos editoriais que tinham ao mesmo tempo uma dimensão editorial e uma dimensão poética ou sistémica da obra, se quisermos, ao listar uma série de projetos nos quais ele trabalhava e colocando-os em relação entre si. Portanto, estas listas de projetos não obedecem apenas a um propósito prático de projeção de obras a editar e publicar, como conferem uma determinada organização à obra, permitindo entender a disposição das diversas obras e o modo como se relacionam entre si, e um pouco na linha do que dizia o Richard, permitindo ler textos que de outro modo entenderíamos apenas como fragmentos não pertencentes a um todo. Portanto, são afinal estas listas de projetos, entre outros documentos, que conferem um sentido de conjunto a textos de outro modo dispares. É neste sentido também que se torna decisiva a relação entre listas de projetos e publicações, ambas contendo informações indispensáveis para entender o desenvolvimento cronológico da obra e permitindo também um mapeamento do espólio do poeta. Portanto, estas são duas ideias que a edição digital abraça enquanto objetivos. Neste contexto, distinguimos entre listas de projetos de índole distinta e planos de estruturação de uma só obra. Portanto, a edição concentra-se nas listas de projetos e não nos planos que estruturam, por exemplo, o livro do Desassossego ou o livro de poemas de Alberto Queiro, que portanto, apresentam uma estrutura interna a uma determinada obra. Aqui interessa uma visão abrangente de conjunto da obra e do modo como estes projetos se relacionam entre si. As listas de projetos têm merecido a atenção dos editores nos últimos anos, uma atenção mais aprofundada, têm sido integradas em diversas edições, geralmente enquanto anexos a edições temáticas ou centradas numa determinada personagem autoral. Por exemplo, as listas respeitantes a Alberto Queiro, se trata de uma edição de Alberto Queiro, mas faltava um trabalho de edição abrangente destes documentos e colocando-os num só lugar. Este trabalho foi desenvolvido de forma pioneira por Jorge Nemésio nos anos 50. Ele reuniu uma série de listas apenas relacionadas com a obra poética de Fernando Pessoa em língua portuguesa e, na altura, tratou-se de um instrumento útil para corrigir ou pelo menos para propor correções das edições que existiam na altura, no sentido de entender qual o desenvolvimento dos projetos e quais os títulos que o próprio Pessoa tinha pensado para a publicação da sua obra. No entanto, não focou tanto esta dimensão que penso que pode interessar mais, que é a dimensão de organização da obra e de relação dos projetos entre si e o modo como eles permitem ler depois os fragmentos do espólio. Teresa Sobral Cunha preparou também uma publicação mais abrangente das listas de projetos, falou sobre isso nos anos 80 e publicou alguns artigos sobre este assunto, mas acabou por não concretizar a sua edição. Passo a mostrar a equipa envolvida neste projeto. Como referi, alguns elementos do projeto Estranha à Pessoa, em especial sublinha a colaboração do Jorge Uribe e do Pablo Javier Pérez López, que colaboraram mais proximamente no projeto, e da parte da Universidade de Colónia, Ulrika Henny tem estado a coordenar a parte técnica do projeto, em consultoria com tanto especialistas pessoanos como na área da edição digital. Começo então, eu gostava de falar sobre os propósitos da edição e os critérios da edição, e para isso passo então a mostrar alguns exemplos já incluídos no portal. E o primeiro vamos
Vamos ver, não sei se... Certo. Penso que se conseguirá ver mais ou menos, mas eu, se calhar, depois para mostrar aspectos mais detalhados da edição, passarei também ao PowerPoint. Muito brevemente, dizer que o site apresenta diversas modalidades de transcrição de um só documento. Portanto, o primeiro modo de transcrição é a transcrição diplomática, que inclui elementos como os riscados, as variantes, apresentando-os no corpo do próprio texto, portanto, não em notas, como é habitual em edições críticas. E depois 2 tipos de versões do mesmo texto de caráter mais definitivo, aquilo a que chamamos uma primeira versão e uma última versão. Uma primeira versão tem que ver com uma primeira campanha de escrita, se quisermos, do documento, em que variantes posteriores a uma primeira campanha de escrita não são incluídas, assim como acrescentes posteriores. Tanto as variantes posteriores como os acrescentes são a base daquilo que é designada a última versão. Posso mostrar, por exemplo, a primeira versão deste documento. E existe ainda uma quarta possibilidade, que é a possibilidade de uma versão pessoal que permita ao utilizador escolher entre estas diversas modalidades. Portanto, não é uma escolha livre, digamos, é uma escolha entre estes elementos propostos. Portanto, se quer, por exemplo, ver os trechos riscados, se quer ver determinadas variantes, se quer ver o documento com quebras de linha e desenvolvimento de abreviaturas ou não. Portanto, permite-se escolher dentre estes elementos. Para mostrar mais em detalhe alguns aspectos da edição, passo então aqui ao PowerPoint. Outro documento que permite entender um pouco esta ideia de transcrição diplomática, primeira versão, última versão, é esta lista de projetos, em que Pessoa lista vários projetos atribuídos à personagem autoral Thomas Cross, e o título da lista é Some Portuguese Poets, e inclui a variante Writers. É sabido que as edições pessoanas há muito discutem qual seria a variante que deve ser privilegiada neste caso, se Poets, se Writers. Writers parece ter sido a opção posterior de Pessoa, mas não recaiu nenhuma escolha do autor sobre qual a variante que seria privilegiada. O site opta por apresentar as duas. Portanto, numa primeira versão lemos Thomas Cross, Some Portuguese Poets. Numa segunda versão, Thomas Cross, Some Portuguese Writers. Ambas as versões são legítimas, no sentido em que não recaiu uma escolha autoral sobre nenhuma delas, e, portanto, há aqui uma opção entre critérios distintos. Apresentando outro documento um pouco mais complexo, trata-se de uma lista respeitante a documentos do futurismo, do neossimbolismo e do sensacionismo portugueses. Aqui vemos com mais detalhe o que pode significar a apresentação desta transcrição diplomática, por um lado, e de uma primeira e última versão do documento. A transcrição diplomática integra diversos elementos, entre eles riscados e acrescentos posteriores, sendo que, neste caso, não se trata propriamente de uma questão de variantes, mas trata-se de entender acrescentos ao documento. Numa primeira versão, lemos documentos do futurismo e do sensacionismo portugueses, portanto, o acrescento do neossimbolismo não é, por exemplo, contemplado, e numa última versão, documentos do neossimbolismo, do futurismo e do sensacionismo portugueses. Portanto, trata-se aqui de uma questão de contemplar ou não um acrescento posterior. Ambas as versões desenvolvem as abreviaturas que Pessoa incluiu nesta lista. Dizer também que este documento não está incluído no espólio da Biblioteca Nacional, mas no espólio ainda aguarda da sobrinha de Fernando Pessoa, Manuela Nogueira, como acontece com alguns documentos. Volto então ao site para apresentar um exemplo de uma publicação. Portanto, dentro das publicações há várias entradas possíveis, uma delas é através da autoria dessas publicações. Se formos, por exemplo, a Álvaro de Campos Tabacaria, temos a apresentação, como aliás acontece nas listas, sempre numa simultaneidade entre
o original da publicação, ou o original do escrito do espólio, e a respectiva transcrição. Dizer ainda que, no caso das listas de projetos, há sempre uma nota muito breve, só mencionando o local de publicação, caso já estejam incluídas em livro, e um ou outro detalhe mais evidente em termos materiais que muitas vezes é necessário para uma datação do documento, por exemplo, a existência de algum timbre, algum tipo de papel específico, ou, por exemplo, uma data do próprio autor no documento, por vezes não necessariamente uma data que está inserida na lista, mas, por exemplo, num poema que se encontra no verso do mesmo documento. Bom, a concretização das várias formas de transcrição, procurando focar a dimensão mais teórica da edição, é facilitada não só pela edição digital, como pelo modelo de edição digital escolhido, que é definido por Elena Pierazzo como The Source and the Output Model. Isto significa que na base da edição digital, ao contrário da edição em livro, não está uma determinada versão editorial do texto, mas sim uma representação dos elementos através de uma codificação eletrónica do texto, que tem sido feita, julgo que à semelhança do arquivo do L2D, seguindo normas internacionais da chamada Text Encoding Initiative, TEI, e é a partir desta codificação de base que são geradas diversas apresentações do texto. Portanto, aqui a ideia é uma distinção entre representação, através da codificação, e depois o possibilitar de diversas apresentações dessa representação. Portanto, o resultado não está pré-determinado na codificação dos textos, já que, emergindo de uma mesma base, a edição digital proporciona diversas modalidades de apresentação dos elementos. Para além da apresentação das diversas modalidades de transcrição, diplomática, primeira versão, última versão, versão pessoal, já referi à apresentação simultânea de texto e facsímile, que pode sempre ser ampliado e podemos também ver na sua... preenchendo toda a imagem do ecrã. De referir ainda a criação de múltiplos acessos à edição, através de diversas possibilidades de navegação, hiperligação dos conteúdos e pesquisa, encontrando-se todos os menus e instrumentos de pesquisa, tanto em português como em inglês. Passo então a mostrar um exemplo de pesquisa. Pode haver uma pesquisa por um termo mais livre ou uma pesquisa mais chamada pesquisa avançada, mais específica, nomeadamente procurando, por exemplo, por autor, Álvaro de Campos, por exemplo, mencionado como autor numa lista editorial. Portanto, há também uma distinção de género que pode ajudar à pesquisa. Apenas para dar um exemplo, e depois aparecem listados os vários documentos que correspondem a esta pesquisa. Por detrás deste motor de busca está a codificação de base dos documentos de que falei. Combinam-se informações contidas nos metadados, como a data do documento, se o texto foi publicado ou não, com informações marcadas na transcrição do texto, tais como os nomes de autor e a função exercida por esses nomes, de, por exemplo, autor, editor, tradutor, ou até tema de determinada obra. Outra possibilidade de visualização é a chamada linha do tempo. Portanto, há também uma divisão cronológica em períodos que abrange neste momento 1913 a 1935, e podemos pesquisar através da linha do tempo, timeline em inglês, o modo como os diversos documentos se apresentam ao longo do tempo. Muitas das datações são naturalmente conjecturais, outras estão contidas nos documentos, e podemos assim visualizar paralelamente aquilo que são publicações e projetos de determinados anos e aceder diretamente a eles a partir desta linha cronológica, por exemplo, no caso do poema Lisbon Revisited. Bom, procurando então concluir, esta cronologia considera, como já referi a respeito das notas, tanto elementos materiais como de conteúdo
de cada documento e interessa especialmente para entender então esse desenvolvimento cronológico da obra que me parece ser um dos propósitos decisivos da edição. Outro propósito da edição digital que irá além das possibilidades de uma edição impressa é a marcação semântica de entidades nos documentos. O que é que isto significa? Significa que uma marcação deste género permite constituir vários índices e vários modos de acesso aos documentos. Por exemplo, temos um índice de nomes, títulos referidos nos documentos ou de periódicos. Aqui, a título de exemplo, mostro uma lista de periódicos mencionados nos diversos documentos que estão marcados enquanto tal e estes índices permitem então um acesso imediato a esta informação. E o acesso também, de outro modo, aos documentos pode ser feito através do acesso a documentos e publicações de forma direta, através da cota ou do título, mas também através de autores, obras, géneros, por exemplo, poesia ou lista editorial. Procurando então concluir, diria que a história das listas de projetos e das publicações, assim como do seu contraste, é de um desenvolvimento dinâmico da escrita e da sua fixação numa publicação através de uma proposta de organização editorial. Estas fixações distintas são ainda que mutáveis ao longo do tempo, pontualmente significativas, contribuindo para uma definição da obra de um ponto de vista não só editorial como poético. Traçar a história de projetos e publicações pessoanas com base na edição digital significa analisar assim uma obra em construção, mas que alude permanentemente a um propósito maior que o poeta sempre procurou, que é o estabelecimento de um sentido da obra enquanto todo plenamente constituído. Isto apesar de o próprio Pessoa nunca ter considerado ter atingido tal patamar. Há diversos fragmentos a esse respeito, diversos textos teóricos a esse respeito, mas ainda assim ele tem permanentemente em vista esse sentido do todo, ou esse sentido de conjunto. Uma última nota de rodapé para dizer que se trata de um trabalho de tipo colaborativo, que apela à colaboração não só de uma equipa, ou de duas equipas, de pelo menos duas universidades distintas neste caso, procura sempre o aconselhamento dos especialistas, como lança um apelo a toda a comunidade de leitores e estudiosos de Pessoa que podem e devem contribuir com o seu feedback para este trabalho e, nesse sentido, mesmo quando espero que nos próximos meses, não sei se muitos, se poucos, o site esteja disponível online, mesmo nessa altura irá ser lançado o apelo aos estudiosos para que possam contribuir a respeito de elementos do próprio site. Sabemos que nada é definitivo neste domínio, há sempre aspectos a corrigir e a melhorar e, nesse sentido, apelo a esta dimensão colaborativa do projeto. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Bom, a próxima mesa, que vai ser Pessoa Classicista, às 15h45, que é daqui a 10 minutos. Será que temos tempo para duas perguntas? Ok. Porque, na verdade, começamos a sessão com 15 minutos de atraso e eu acho que não precisam de um bom café agora, podem esperar para depois da próxima mesa. Então, perguntas para os óculos? Alguém? Sobre três assuntos interessantes e diferentes. Foram intervenções muito interessantes, muito importantes. Obrigada. Pedro, gostava de saber, há uma estimativa de colocação online? Pois é complicado, como dizia o professor Manel Portela, nós imaginamos sempre um prazo que depois não é cumprido. No nosso caso era a ideia de poder apresentar já no Congresso e disponibilizar online. A ideia é que tal aconteça nos próximos meses, digamos, próxima meta até ao verão, ou ainda dentro deste semestre, mas veremos quando tal será possível. Ok.
Outra pergunta? Clara? Obrigada a todos também. Gostava de perguntar, Pedro, como estás a trabalhar mais nesta área das humanidades digitais, e Manuel Portela também, claro, os dois saberão responder-me. Que outros projetos é que conhecem que acham dignos de destaque, que sejam de outros, eventualmente sobre outros autores também, centros de investigação, algo que se aproxime, por exemplo, com aquilo que nós temos na Casa Fernando Pessoa, que é a digitalização da biblioteca particular, que nos pudessem servir também de orientação ou comparação. Quais são os projetos nestas áreas que vocês seguem que vos têm servido de modelo, de exemplo, pelo seu pioneirismo ou por outras razões que tenha merecido a vossa atenção? Bom, eu lembro-me rapidamente de um ou dois. Há um projeto também da Universidade Nova de Lisboa, penso que do Instituto de Estudos Medievais, sobre as cantigas de amigo, por exemplo. É um site bastante interessante, no qual penso que o Richard também colaborou, que apresenta uma edição das cantigas medievais. No caso de Pessoa, eu sei que está em curso também um projeto, penso que na Faculdade de Letras, sobre a disponibilização dos fragmentos do Fausto, do Centro de Estudos de Teatro, mas não sei mais detalhes a respeito desse projeto. Não sei se o professor Portela... Sim, esses são dois dos projetos que me ocorreram também. Há um projeto da professora Rita Marquilhas que se chama Postscriptum, relacionado com correspondência, vários tipos de edição de correspondência. Do ponto de vista internacional, há muitos projetos, sobretudo no domínio da literatura anglo-americana, que foi uma área onde esta atividade se iniciou mais cedo, ainda nos anos 90. Há arquivos dedicados a autores importantes, autores canónicos, não é? Como William Blake, ou Emily Dickinson, ou Walt Whitman, são exemplos que já, em alguns casos... Nietzsche também, a Hyper Nietzsche. Portanto, há arquivos que já têm 20 anos de trabalho, gerações diferentes de software, atualizações. Este projeto do arquivo LDD tem uma peculiaridade que é eu estou a tentar desenvolver um modelo que não existe. Não é? E, portanto, este modelo que nós estamos a tentar desenvolver não foi ainda testado em nenhum acervo, em nenhum espólio, em nenhum arquivo de nenhum autor, e introduz conceitos que levam a repensar a nossa própria ideia, a ideia da nossa relação com o texto. Não é? O que é que nós fazemos com um texto quando recebemos um espólio e temos um arquivo literário tão importante como aquele que é o de Fernando Pessoa? A camada dinâmica do projeto chama a atenção para isso. Quando o projeto teve início, eu tinha como modelo os arquivos dedicados a vários autores, que normalmente se baseavam neste modelo que o Pedro também agora apresentou, de transcrição diplomática, a presença do documento, transcrições de várias, digamos, vários níveis de transcrição do documento. Mas, no fundo, em todos eles predominavam a ideia de representação e a fidelidade mimética da codificação relativamente ao texto-fonte. E, em determinado momento, quando eu pensei no projeto do Livro do Desassossego, a ideia inicial era fazer uma meta-edição, era fazer uma edição que representasse as outras edições, e eu aqui estava a pensar nas 4 edições principais que nós temos, para tentar perceber como é que cada um destes editores tinha construído as suas edições e como é que elas podiam ser confrontadas entre si e confrontadas também com os materiais do arquivo. Mas isso foi só a ideia inicial, porque depois a seguir veio a ideia de pensar na dimensão simulatória que eu podia dar ao projeto. E, portanto, além de introduzir a representação, introduzir um nível de simulação que permitisse mexer, editar, reeditar o texto, eventualmente reescrever, estabelecer uma relação com o texto que passasse pela experiência da escrita, pela experiência da edição, por pensar o livro como um operador na própria organização dos materiais. E o projeto complicou-se. E um dos motivos porque nós não conseguimos chegar ao fim foi por isso. Eu costumo dizer que neste projeto o que nós estamos a tentar fazer é tornar o Pessoa um clássico do século XXI.
E o que é um clássico do século XXI? Um clássico é uma obra que continua a ser lida, digamos assim, ao longo do tempo. Um clássico do século XXI é uma obra que é lida por computadores, é uma obra que é lida por máquinas. E o que nós estamos a fazer é isso, é codificar o texto e torná-lo legível maquinalmente. E essa legibilidade maquinal depois vai permitir analisar e ler e entrar no texto de múltiplas outras formas. Uma das coisas que eu percebi foi o trabalho extraordinário dos editores que trabalharam que construíram o livro. Não é? Como é difícil fazer o livro e como eles conseguiram, ao nível da transcrição, ao nível de pensar uma organização. E de facto, aquilo que eu consigo ver é a lógica de cada uma das edições. E elas têm uma lógica muito clara, não é? Para terem a forma que têm. Isso é uma das coisas que eu acho que o arquivo permite fazer. Aquilo que eu fiz com os atos de escrita, eu não mostrei bem como é que o arquivo me ajudou a chegar àquela ideia, mas aquilo é mais resultado do meu convívio ao longo destes últimos 2 ou 3 ou 4 anos com a relação entre as transcrições e os autógrafos e tentar perceber porque é que os autógrafos têm aquela forma material específica que têm, não é? 1 ou 2 páginas manuscritas ou datilografadas, e depois tentar pensar a relação disso com aquilo que acontece dentro do texto. Não é? E aquela ideia dos atos de escrita é uma especulação, mas eu acho que é uma especulação que tem alguma sustentação. E só rapidamente, só posso... Só para pedir à Rita que neste congresso, pelo que eu saiba, pelo menos pelo que é mais evidente a partir dos títulos e dos resumos, é a única pessoa que está a trabalhar mais diretamente sobre a Biblioteca Particular do Pessoa e como é o espólio mais importante da casa. Eu aproveito para perguntar se a Rita pode contar brevemente as suas impressões sobre esta biblioteca, ou seja, chegando à biblioteca, o que é que a impressionou mais, o que é que a interessou mais. Sabemos depois qual foi a classe que escolheu para trabalhar, mas se nos pode contar esse momento em que chegou perto desta estante. Obrigada pela pergunta. Então, a classe de fato foi um problema. Escolher uma classe, no meu caso, foi um verdadeiro problema. Por quê? Porque quando eu cheguei através da minha tese de mestrado, que, como Zenit disse, foi sobre o pensamento agnóstico de Fernando Pessoa e, portanto, sempre improntada no esoterismo. E quando eu cheguei, eu percebi desde logo que uma seção fundamental dos livros que fazem parte da biblioteca de Fernando Pessoa estão relacionados com temáticas esotéricas. Qual é o problema? O problema é que entre as classes não existe uma classe dedicada ao esoterismo. E isso já leva a um problema de caráter hermenêutico, de caráter ontológico, ou seja, qual é o lugar do esoterismo dentro do conhecimento humano. E, portanto, o primeiro trabalho que eu tive de fazer entrando na biblioteca foi tentar criar uma classe X, a classe do esoterismo, que de fato não é considerada como uma classe. E, portanto, digamos que a minha atenção é muito focada nesta classe X do esoterismo. Dito isto, eu acho que o fato de disponibilizar também online a digitalização dos livros permite um trabalho que a geração antes da minha não podia fazer. Nós, de fato, hoje temos ferramentas que os primeiros estudiosos da obra de Fernando Pessoa não tinham. E a biblioteca é um elemento fundamental no estudo da obra de Pessoa. Pizarro define a biblioteca como um segundo espólio. Eu acho que nisso faz um certo sentido, porque, de fato, os livros que estão na biblioteca são muito trabalhados, levam muitas notas de leitura. Já foi demonstrado como até tem poemas inéditos entre as páginas dos livros de Pessoa. E, portanto, eu acho o estudo da biblioteca extremamente importante no que diz respeito às novas fronteiras da obra de Pessoa, às novas fronteiras dos estudos da obra de Pessoa. Eu queria só aproveitar, ter aqui esta plateia, para fazer o seguinte apelo. Nós temos no arquivo a possibilidade das pessoas se registarem como utilizadores, ainda não está funcional, mas vamos fazer um teste de utilização, ainda nesta versão, antes de lançarmos o arquivo. Se alguém quiser participar nesse teste, peça o registro como utilizador. O endereço do arquivo está no programa
e está com uma gralha, mas é muito simples, é l-d, tudo junto, l-d.uc.pt. Muito obrigado a todos.